Bora então lá para a aula 92, que são sistemas de equações logarítmicas, né. Nós ficamos de ver o exercício de número 3. O resto a gente viu em sala de aula, no passo a passo, tá bom? Mas antes de fazer isso aqui, pessoal, eu vou pular umas 3 páginas aqui, nós vamos ver aqui, ó, propriedades. Então olha só, quando você tem lá um log de A vezes o B, você vai reescrever ele assim, ó, log de A mais o log de B. Lembrando o seguinte, para você não falou da base. Quando não tem base, vale 10. Então, tá? Coloca aqui e imagine aí que você tem o seu 10 aqui, só para a gente poder rever essas propriedades. Então, olha só. Se você tem A vezes o B, e você reescreve ele na adição, se você tem ele na adição, você tem que reescrever ele na multiplicação, né? Vice-versa, lembre-se que eles são iguais, ó, né? Então, o que você tem na direita, você tem na esquerda. Então, se eu posso escrever a multiplicação de logaritmo na adição, eu posso escrever a adição dos logaritmos na multiplicação, certo? E posso ter lá o log de A sobre B, que é uma divisão. Então, eu vou escrever lá assim, ó, o log de A menos o log de B. Então, você pode reescrever a divisão na subtração e a subtração na divisão, vice-versa, lembrando que são iguais, né? Nós temos a potência também, que é o log de x elevado a, por exemplo. Como é que nós escrevemos isso? Esse a cai aqui para frente, né? Então vai ficar a log de x. Lembrando que está aí na base 10, né? Então, se você pode fazer isso, lembrando que isso aqui é uma multiplicaçãozinha, né? Se você pode fazer isso, você pode desfazer também. Mudança de base. Então, nós temos aqui também a propriedade de mudança de base, que nós vamos escrever ela assim, ó. Log de A, por exemplo, na base B, é a mesma coisa que escrever log de A na base C, e a sua base virá aqui, ó, um logaritmando, ó, um log de B na base C. Essa também é uma propriedade interessante que deve se guardar aí para poder fazer esses exercícios, tá bom? Então, voltando lá, nós temos esse exercício aqui. Perceba que a primeira equação, ó, primeira equaçãozinha, você tem o log de x na base 2, que vai ser igual ao log de y na base 4, ó. Veja que está na base 4. Então, qual é a primeira propriedade que você vai usar aqui? Mudança de base, nós vamos ter que mudar essa base lá, bom? Já a segunda equaçãozinha, ó, eles estão na mesma base, ó. E aí você tem uma adição e você tem uma subtração a ser feita aqui, né? Então nós vamos ter que trabalhar essas propriedades aqui. Bora lá fazer isso. A primeira coisa que nós vamos fazer é a mudança de base. Eu já vou anotar aqui para você, ó. Mudança de base, tá bom? Eu vou escrever, por exemplo, todo mundo na base 2, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, é igual é isso aqui. Então eu vou começar a escrever isso aqui na base 2. Simples assim, ó. Vou pegar lá assim e vou fazer lá assim, ó. Log de x na base 2 é igual ao log de y, né, na base 2. E aí eu vou escrever isso aqui por 2, né, dividindo aqui ele por 2, mais o log da base 2 de 4 menos x dividido por 2. Pro, mas por que que você fez dividido por 2? Porque eu tenho aqui, pessoal, que 2 elevado a 2 é 4. Então, foi a melhor situação que eu achei, tá bom? Então, por exemplo, lá na parte da mudança de base, o meu C virou quem? Virou o meu 2 aqui, ó, bom? Na basezinha dele, ó, tá vendo? Ó? Na basezinha 2. Então, olha só, fiz aí o primeiro processo, o segundo processo é na segunda situaçãozinha que nós temos. O que que eu vou fazer na segunda equação, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa subtração aqui, ó, virar quem? Uma divisão, que tá lá na nossa propriedade. Então, eu vou escrever ele lá assim, ó, log de x mais y na base 3 é igual ao log de xy dividido, né, na base 3, tá bom? Então, bora lá. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a primeira equação e nós vamos fazer esse 2 aqui, porque não tem o que eu fazer com ele aqui, certo?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação inversa dele, né. Então eu vou se ele está dividindo, eu vou fazer ele passar multiplicando. Então eu vou pegar esse 2 e vou tacar ele aqui, ó. Então nós vamos usar uma outra propriedade, que é a propriedade da potência. Então nós vamos escrever lá assim, ó: 2 log de x na base 2 vai ser igual ao log de y. Vamos voltar lá só para você ver, ó. Tá somando, tá vendo, ó? Se ele tá somando, a gente passa ele multiplicando. Então, ó, y multiplicado com esse aqui. Então, y vezes 4 menos x, e isso na base 2. E a segunda equaçãozinha, perceba que aqui ele ficou, ó, base 3, base 3. São mesma base, não são? Se são mesma base, eu posso cortar, cortar e igualar o que eu tenho no primeiro membro para o segundo membro. Então, como é que eu vou escrever lá? Vou escrever ele lá dessa maneira, ó. X mais y é igual a x sobre y, certo? O que nós vamos fazer aqui? Desfazer essa propriedade da potência. Se esse 2 veio parar aqui na frente, da onde que ele saiu? Ele saiu daqui, ó. Então, nós vamos reescrever esse camarada aí, tá bom? Então, nós vamos escrever lá assim, ó. Log de x elevado a 2 na base 2 é igual ao log de 2 y vezes 4 menos x. E o de baixo, ele permanece, ó, porque a gente já mexeu tudo que podia mexer nele, ó, tudinho, tá bom? Ele permanece ainda. Perceba aqui que agora o que que nós temos? Nós vimos essa propriedade também, ó. Nós temos esta base igual a esta base, ó. Então, nós podemos cortar essa base e reescrever conforme está ali. Então, nós vamos reescrever lá. X ao quadrado é igual a y vezes o 4 menos x. E aí nós vamos escrever a de baixo ainda da maneira que ela, bom? Para nós o que interessa aqui, ó, nós vamos reescrever aqui, ó, x ao quadrado é igual a 4 vezes y, 4y menos xy, né? Perfeito. Para nós o que interessa aqui, o x ao quadrado e o xy, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos escrever isso aqui da seguinte maneira, perguntando quem está em evidência. Porque você olha aqui, aí você fala: é uma equação de segundo grau". Aí você olha e fala: mas não vou conseguir fazer essa equação de segundo grau". Então a minha pergunta vai ser o quê? Quem está em evidência? Então nós vamos reescrever ele lá do outro lado, tá bom? Vou colocar ele do jeitinho que tá aqui, ó. Então nós vamos escrever lá: x ao quadrado é igual a 4y menos o xy. E x mais y, que é igual x sobre y. Então, quem está em evidência, nós vamos arrumar esse povo aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado mais xy igual a 4y, tá bom? Então, aí a pergunta, quem está em evidência? Nós vamos olhar lá e ver que é o x que está em evidência, né? X vezes quanto que dá x ao quadrado? X, mais x vezes quanto que dá xy? Y. E isso é igual a 4y. E o de baixo ainda permanece, ó, tá? Aí olha só, esse x aqui, ó, ele tá multiplicando, eu não tenho o que fazer com ele. Então o que que eu faço? Eu passo ele dividindo aqui para o próximo membro, que é o 4y. Então eu vou escrever isso aqui assim, ó, x mais y é igual a 4y por x. E x mais y é igual a x sobre y. Aí, olha só, eu tenho que pensar da seguinte maneira, pessoal: como é que eu vou fazer para esse 4xy, nem tanto 4, mas o x e o y, né? Como é que eu vou fazer para esse x e y sumir daqui? Por quê? Porque numa situação de equação de sistema, você sempre vai ter x mais y menos y igual a alguma coisa, não é isso? E ele está acompanhado aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. X mais y é igual a 4
y por x, copio de baixo, e aí nós vamos multiplicar isso aqui pelo inverso, certo? Por quê? Porque aí você vem aqui e você faz assim, ó, x mais y é igual 4 x y, e de baixo vai ficar xy, tá vendo? E o que que nós vamos fazer? Opa, já facilitou a minha vida, ó. Cortou, cortou, né? Então ficou lá o 4, certo? E aí, como nós trabalhamos lá sempre na base 2, nós vamos ter que fazer esse 4 aqui também, fazer este processo. E para isso eu só consigo tirando a parte da raiz quadrada, né. Só que se eu tiro raiz quadrada de um lado, eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro. Então como é que eu tenho que fazer isso aqui? Eu tenho que reescrever isso aqui, ó, para poder fazer o corta-corta, né. Então ótimo, eu vou tirar a raiz daqui e a raiz daqui, ó, cortou, cortou, eu permaneço na mesma. X mais y é igual a 2 e x mais y é igual a x sobre y. Pronto. Se eu falei que xy é igual a 2, eu posso reescrever isso aqui, ó. Xy é igual a 2, que é igual a x sobre y. Multiplica isso em cruz, né? Eu vou achar aqui o meu x. X vezes 1, x. X é igual a 2y, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu só vou reescrever essa situaçãozinha aqui. Então, bora lá. Se ele fala que x mais y é igual a 2, então nós vamos ter lá x é 2y mais y igual a 2. Então, nós temos 3y que é igual a 2, y é igual a 2 terços. Então, o y eu já achei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir este neste aqui, ó, né, para achar o meu valor de x. Então, eu vou reescrever ele lá, tá? X igual a 2y, x é igual a 2y. Ele falou que o y vale 2 terços, né? Então, 2 vezes 2 terços. Então, x é igual a 4 sobre 3. Então, nosso conjunto verdade lá é 4 terços e 2 terços. Pronto, tá feito o nosso exercício, tá bom? Então ficou da gente ver, né, eu fazendo passo a passo para vocês verem. Veja aí que nós usamos muitas das propriedades, né, mudança de base, e, parte de fatoração, a situação também de raiz quadrada, que a gente teve que tirar ali para reescrever as bases e tudo mais, tá bom? Então, tá feito o nosso exercício, pessoal. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.